Oi, gente, tudo bem por aí? Por aqui, agora estamos bem. Antes de começar qualquer coisa, quero pedir desculpa para vocês por ontem. Foi muito difícil para eu colocar o vídeo no ar. Nossa, vocês não têm noção do trabalho que me deu, da dor de cabeça. Para vocês terem uma ideia, eu não consegui fazer nada da minha rotina da manhã, a não ser levar as crianças no colégio, né? Esse barulho é da cadeira que eu coloco o pé aqui embaixo. Algumas pessoas me perguntam. Mas assim, a internet aqui do meu condomínio ficou ruim. Na verdade, nem foi do condomínio. Eu achava que era do meu condomínio, mas foi da avenida, do bairro todo e até de outros bairros. Uma colega minha lá de Bonfim, de um outro bairro mais distante daqui, falou que lá também estava ruim a internet dela lá. Então, sei lá o que aconteceu com a Clara, só sei que ela me irritou demais. Só Jesus na causa. Eu fiquei muito chateada da minha vida. Porque eu faço de madrugada o podcast e já em vídeo. Deixa eu baixar um pouquinho aqui que tem gente reclamando do barulho, né? Vou baixar. Pra ficar mais tranquilo. E eu faço de madrugada, tava tudo bem. Eu fiz o de ontem, o primeiro livro de Êxodo, numa felicidade, né? Vamos ler o livro chamado Saída, vamos falar da história de Moisés. É um livro lindo, lindo. E de repente acontece isso. Mas enfim, Deus sabe de todas as coisas, o Senhor abençoou, graças a Deus. Meu marido teve uma ideia genial de comprar esse... Ali no WhatsApp eu até escrevi, né? Um chip chamado Nomo. Nunca tinha ouvido falar, que é uma outra internet... Não é da Claro, não é de nenhuma que eu acho. Não entendi muito bem, enfim. Ele comprou esse chip pela internet ali e a gente usou a internet de lá e deu tudo certo, pelo menos para baixar, né? Para subir o vídeo no YouTube e eu poder entregar para vocês ali no WhatsApp. Aí a visualização dos vídeos em todas as plataformas fica mais lenta, né? Demora mais, ao invés de ter 200, 300, 400 visualizações, tem 20, 30, é bem difícil, porque tem toda uma preparação que a gente faz aqui, uma consagração, uma oração, um pedido ao Senhor que trabalhe no coração de cada pessoa, que as pessoas tenham insights legais, que elas tenham, sabe, que vocês aí, né, tenham ideias geniais de se aproximar do Senhor, de conhecer mais Jesus, de saber que é bem simples, é fácil, é gostoso, é tranquilo, é feliz ler a Bíblia, conhecer as coisas de Deus e de repente acontece isso. Mas enfim, quero pedir desculpa para vocês, eu realmente não tive culpa. A minha parte, que é essa aqui de gravar, estava pronta, mas infelizmente aconteceu isso. Mas enfim, deu tudo certo e agora vamos continuar, vamos dar um mergulhão na história, no princípio da história de Moisés, vamos compreender muitas coisas. E vamos trazer para a nossa vida também. Vamos observar que esses grandes homens da Bíblia também tinham as suas debilidades, os seus problemas, as suas dificuldades, assim como nós, né? Às vezes a gente olha para uma pessoa e fala, aquela pessoa é rica. Geralmente é essa palavra, né? Mas aquela pessoa é muito feliz. E você não sabe as dores, as feridas, as tristezas que aquela pessoa carrega dentro da alma dela, até chegar nesse nível que ela se encontra agora, de ser uma pessoa próspera em todos os sentidos da vida. Com Moisés foi assim, com Adão, com Abraão, todo mundo, todos eles, até aqui que a gente está lendo, a gente percebe que as pessoas tiveram grandes dificuldades, grandes problemas, e é nessa dificuldade que a gente é forjado pelo Senhor, para ser quem a gente é e quem a gente está se tornando cada dia mais. Deus é muito bom. E é por isso que a gente vai ler, vamos dar um mergulhão agora na história inicialzinha lá de Moisés, que muita gente sabe um pouquinho, mas eu tenho certeza que no decorrer desses versículos aqui o Senhor vai falar muito com a gente. São 25 versículos, é bem pouquinho. E eu tenho certeza que o Senhor vai trazer uma mensagem muito gostosa para o nosso coração nesse dia. Esse capítulo 2 de Êxodo é o maná do dia. Mais pra frente nós vamos conhecer o maná. Se você não conhece, você vai saber o que eu estou falando agora e você vai compreender. Maná é uma coisa boa. Por enquanto, pense nisso. É uma coisa muito boa. É uma providência de Deus incalculável, de tão boa. E o maná de hoje é esse aqui, a história de Moisés. Vamos lá? Vamos comigo, vamos comigo. Vai ser legal, vamos mergulhar. O nascimento de Moisés. Um homem e uma mulher da tribo de Levi
se casaram. A mulher ficou grávida e deu à luz a um filho. Ela viu que o menino era muito bonito e então escondeu durante 3 meses. Espera um pouquinho, vamos voltar aqui. Como eu falei, muitas pessoas não assistiram o vídeo de ontem por causa desse problema todo. As pessoas estão acostumadas, eu coloco sempre de manhã porque eu acabo de fazer e já posto nas plataformas, né? Muita gente não viu. Então, se você está começando daqui agora, eu recomendo que você volte lá no Êxodo 1, que a gente está começando o livro agora, tudo novinho. Mas, assim, no capítulo de ontem, o rei mandou matar todos os meninos, todos os gurizinhos que nasciam das israelitas. E aí eu coloquei no título lá as parteiras, né? Siprá e Poá. Como eu disse, toda vez que uma mulher é citada na Bíblia, alguma coisa importante ela está fazendo, porque elas não eram citadas nessa época, né? E essas parteiras Siprá e Poá, elas eram tementes ao Senhor. Então elas não mataram. Eles queriam que a hora que os bebezinhos estivessem nascendo, viu que é menininho? Enforca, mata, faz alguma coisa ali. Só que elas eram tementes ao Senhor e Deus não deixou. Não deixou que elas matassem. Elas correram um risco gravíssimo de serem até assassinadas, né? Mortas, porque estavam desobedecendo uma lei do rei, né? E Deus abençoou a vida delas naquele capítulo de ontem. Deus fala que Ele abençoou que elas tiveram famílias, elas se casaram, tiveram filhos, tiveram a vida delas. E isso foi uma bênção do Senhor. Então, elas não mataram Moisés, né? E ficou por isso mesmo. Moisés não mataram ninguém. Eles mandaram matar e jogar no rio e despachar tudo quanto é criança. Elas não fizeram isso. Daí agora, vamos começar com a história desse menininho que sobreviveu, dentre tantas outras histórias, que a Bíblia não tem como relatar todas as histórias. Então, os escritores, os escribas, eles pegavam uma história de uma pessoa muito importante, como Moisés, que nós já sabemos que tirou, né, o povo do Egito. Vamos lá ver. Então, aqui começou assim: um homem e uma mulher se gostaram, se casaram e tiveram um filho. A mulher ficou grávida e deu à luz a um filho. Ela viu que o menino era muito bonito e então ela o escondeu durante 3 meses. Então ela realmente teve o filho antes, porque a desculpa das parteiras era que as mulheres israelitas eram muito férteis, elas eram muito ágeis. Então quando as parteiras chegavam para assassinar os bebês em homem, elas já tinham ganhado os bebês, elas já tinham tido os menininhos. Então elas não conseguiam fazer nada, né? Vai tomar e matar, não, né? Era um mandato secreto, né? Tipo isso. E ela viu que o menino era muito bonito e ela escondeu ele por 3 meses. Provavelmente criando como uma menina, né? Enrolado, não sei como que ela fez ali, mas a gente imagina que ela escondeu. A gente sabe que ela escondeu, né? Como não podia escondê-lo por mais tempo, já faziam 3 meses que ele estava escondido, ela pegou uma cesta de junco, tapou os buracos com betume e com piche, pôs nela o menino e deixou a cesta entre os juncos na beira do rio. Aqui, uma coisa bem interessante, né? Porque quando eu era pequena, e em toda a minha vida, nas igrejas que eu já passei, eu ouvi falar que eles pegavam uma cestinha, geralmente de vime, que deve ser a mesma coisa que junco ali, né? Colocavam Moisésinho ali dentro e jogava ele no rio Nilo. Eu sempre achei que fosse assim. E aí no balançar, no navegar do cestinho, ele parava em algum lugar perto da princesa. Isso que eu sempre achei. Mas agora, assim, depois de maior, né? Depois de eu resolver que eu ia ler e eu ia descobrir a verdade verdadeira de tudo que está acontecendo aqui fala assim, ó. Ela não podia esconder, então ela pegou, ela tapou, ela passou betume, ela passou piche, ela lacrou, ela vedou, ela protegeu o leito de Moisés de uma forma que o rio não ia entrar, os bichos não iam entrar. Ela preparou o leito dele com perfeição, com amor, com carinho, com muita fé, com muita esperança de que ele conseguisse sobreviver a essa situação que ela era obrigada a tirar ele, que os meninos iam ser assassinados, né? Então ela pegou e colocou ele nesse cestinho e ela escondeu ele no meio dos juncos, entre os juncos, ó. No versículo 3, ela tapou os buracos com betume e piche, pôs nela o menino e deixou a cesta nos juncos, entre as plantas, entre as árvores, na beira do rio. Então ela não soltou ele ao léu dos perdidos, ela não jogou ele,
Ela pegou o cestinho extremamente cuidadinho e escondeu mesmo. Ela escondeu entre os juncos, ela colocou ali, ela protegeu Moisés ali na beirinha do mar, talvez esperando os egípcios passarem, talvez tinha um horário para eles irem lá matar as crianças, fazer qualquer maldade. Ela deu um jeito de proteger, ela cuidou dele, ela deixou ele protegido, ela não soltou ele. A irmã do menino ficou de longe para ver o que ia acontecer. Então a mãe foi lá e colocou ele ali no meio do junco, no cestinho, tudo certinho. E a outra guriazinha ficou olhando para ver o que vai acontecer com meu irmão. Tadinho, tão bebê. Provavelmente a menina sofreu, porque a menina não era muito pequenininha, ela deveria ter uns 12, 13 anos, mais ou menos. Isso é toque de Cly, tá? Não sei se era essa idade, mas eu imagino, né? Porque ela ficou de longe olhando, vigiando, ela já tinha um pouquinho de consciência, né? Provavelmente essa ideia aí, essa idade, mais ou menos. Né? E ela ficou de longe, olhando o que ia acontecer com ele. A filha do rei do Egito foi até o rio e ela estava tomando banho, enquanto as suas empregadas estavam passeando ali pela margem. Então ela estava lá no rio, tomando banho, se divertindo, curtindo o frescor do rio. As empregadas dela estavam passeando ali, olhando à toa ali. E ela estava dentro do rio, a princesa, ó. A filha estava se banhando, né, tomando banho lá no rio. E as empregadas passeando na beira. De repente, ela viu, foi a princesa que viu. Não foram as empregadas que viram, pegaram e trouxeram, não. Deus mostrou para a princesa. Deus mostrou para ela de dentro do rio. Ela tinha essa visão de fora para lá. Ela que viu. E olha que as empregadas estavam passeando ali na beira e ninguém viu, mas ela de fora viu a cestinha ali. Deus trabalhando na história do povo egípcio. Deus trabalhando na história do seu povo todo. Nós somos incluídos nesse povo. O Senhor trabalha na nossa história todo o tempo. O Senhor faz as pessoas olharem para a gente de outras formas, ver, encontrar a gente de outro jeito, para que a gente possa ser abençoado e também abençoador, que foi o caso de Moisés. Ele foi abençoado? Muito abençoado, nós vamos ler aqui. Mas ele também foi uma pessoa fundamental para que tudo desse certo, para que todas as promessas de Abraão, Isaac e Jacó se cumprissem no povo de Israel. Né? Então a princesa que viu ele, a filha do rei, né? A princesa estava vendo ali, enquanto os seus empregados passeavam, ela viu a cesta no meio de uma moita de juncos e mandou uma das suas escravas buscar. Ela falou, olha, tem uma cesta ali, vai lá pegar para mim. Ela mandou buscar. A princesa abriu a cesta e viu o bebê chorando. Cara, imagina essa situação de você pegar um bebê. E quando eu vejo essas mães que abandonam esses bebezinhos na rua, eu fico pensando, olha, é só Deus pra gente não pegar pra gente, né? Eu, com certeza, eu daria um jeito de pegar pra mim, porque se eu achei, é meu. É o que a princesa pensou aqui. Eu que achei, é meu. É meu, é meu. Eu seria a princesa. Eu também pegaria pra mim. Como eu peguei vários, né? Eu tenho vários filhos adotados, então imagina um bebezinho. Mesmo com todo o trabalho, toda a dificuldade que dá, todo o custo que custa, eu com certeza pegaria. E ela não tinha esses problemas, ela tinha escravas, né? Tinha tudo, era princesa, né? E ela pegou o bebezinho e ela sentiu muita dó quando ela viu ele chorando. Ela ficou com muita pena dele. Está escrito aqui na Bíblia, no versículo 6. A princesa abriu a cesta e viu um bebezinho chorando. Então ela ficou com muita pena dele e disse, este é um menino israelita. Provavelmente ela não concordava com essa lei que o pai dela estava mandando de matar todos os menininhos, né? Provavelmente era uma pessoa do bem, ela gostava, né, de criança, sei lá. Mas ela ficou com pena e sabia que era um israelita. Ela sabia que as israelitas estavam escondendo o menininho para não morrer. Então a irmã da criança perguntou à princesa. A guria estava de longe, né? Lembra? A menininha, provavelmente aos 12, 13 anos, estava olhando. E ela chegou. Quando a princesa pegou, ela foi andando, chegou perto da princesa e falou assim, quer que eu vá chamar uma mulher israelita para amamentar e criar essa criança para a senhora? Que guria sábia. Que menina vigilante, inteligente. Olha, essa irmã de Moisés, ela é incrível.
Ela já chegou, a princesa estava emocionada ali, a princesa estava emotiva, porque ela tinha acabado de ver um bebezinho chorando, ela achou uma criança, deve ser uma emoção muito grande, deve dar uma compaixão enorme na gente. E daí, no mesmo momento, a guria chegou e falou assim, olha, você quer que eu vá lá? Olha, você quer que eu vá lá, chame uma mulher israelita para amamentar e criar esta criança para a senhora? Ela resgatou o irmão dela. Olha que coisa mais linda, gente. Que menina inteligente, que o Senhor nos dê essa capacidade de ficar vigiando igual ela ficou, de ficar olhando, de ficar matutando. Quando ela viu que ele foi encontrado, ela já provavelmente já arquitetou tudo aquilo na mente e foi, ela teve atitude, ela foi. Às vezes a gente não quer fazer o que a gente tem que fazer, a gente fica sempre recuado, sempre, né, naquela situação ali, não querendo ir, pensando mil coisas, colocando mil problemas, mil defeitos. Ela não, ela teve atitude. Ela falou, vou salvar meu irmão, vou chegar lá e vou falar com a princesa. Olha, quem sabe você me dá, que eu chamo uma mulher e ela amamenta e ela cuida e cria. Ela já falou, ela amamenta e cria, né? Já fica para ela. Vamos fazer isso também, vamos ter essa inteligência de organizar o que a gente quer, de vigiar o que a gente quer, de trabalhar, de ter atitude para alcançar os nossos sonhos, os nossos desejos. A gente precisa ter essa atitude que essa moça teve. Vá, respondeu a princesa. A princesa falou, uma ideia ótima, eu não tenho leite no meu peito. As israelitas estão doando, perdendo os filhos e tudo, está todo mundo cheio de leite no peito. Então vai. Então a moça foi e trouxe a própria mãe do menino. Aí a princesa lhe disse, leve este menino e o crie para mim. Eu te pagarei pelo seu trabalho. Que coisa mais linda. Ela resgatou o irmão e ainda arrumou sustento, porque eles eram escravos, eles trabalhavam pesado, arduamente, eles sofriam demais, eles eram super sofredores, eram megamente escravos, escravizados, todos eles, né? E aí agora ela vai criar o próprio filho e ainda vai ganhar por isso. Deus é lindo, né? Deus é perfeito, gente. Deus é muito maravilhoso, muito. Ele transforma toda a bênção, toda a maldição em bênção. Ele transforma, olha isso. Ela recuperou o filho, a menina recuperou o irmão por causa de uma inteligência da guriazinha. Ela que teve essa ideia. E a mãe também, que a mãe protegeu o berço, colocou betume, colocou picho, fez tudo para proteger e não lançou ele. Ela prendeu ele ali no junco, provavelmente para pegar aí depois, né? Mas enfim, vamos tirar experiências, né, e ideias e atitudes dessas duas mulheres aqui junto com a princesa. Aí a princesa falou que vai pagar pelo serviço. A mulher levou o menino e o criou. Quando ele já estava grande, ela o levou para a filha do rei, que o adotou como filho. E ela pôs nele o nome de Moisés e disse, eu o tirei das águas. Deve significar o nome de Moisés. Mas você vê que a mãe de Moisés, ela foi uma mulher muito verdadeira. Ela era uma pessoa muito honesta, porque ela podia não ter devolvido, podia ter dado uma de louca, fingido que não tinha que... esqueci que eu tinha que te devolver. Esqueci, mas não. Ela foi uma pessoa honesta. Você vê a dimensão da honestidade da mãe de Moisés, ela recebia por isso. Ela ganhava dinheiro para cuidar do filho dela, que no caso era filho da princesa. Mas ela mesmo assim, ela negou o dinheiro, ela negou o amor, ela negou tudo para honrar a palavra dela com a princesa. Que coisa bonita, que coisa linda. Ela entendeu que o projeto dela não era esse. Ela entendeu que Moisés podia ter uma vida muito melhor sendo criada pela princesa, ao invés de ser criado na escravidão pesada que eles estavam vivendo, mesmo que ela para isso perdesse tanto o filho quanto o dinheiro que ela recebia, né? Ela foi muito honesta, essa mulher aqui. Ele estava grande, ela levou até o rei, até a filha do rei, que o adotou como filho. Ela pôs nele o nome dele de Moisés. Aí, do versículo 10 para o versículo 11, está quase acabando, ela tem um pulo, tem um salto aqui. Porque ele era bebezinho, né? Bebezinho não, eu imagino uns 10 anos, 10, 11 anos. Nesse tempo, ela foi falando da história de Israel, ela contou, ela discipulou, ela ensinou, ele tinha toda uma bagagem, né? Por isso que a Bíblia diz, ensina o menino no caminho que ele deve andar e até quando ele envelhecer, ele não se desviará dele. Esse é um versículo bíblico. E ela provavelmente aproveitou todo esse percurso, todo esse tempo que ela teve com Moisés para ensinar as coisas do povo de Israel, para ensinar sobre o Deus deles e tal. Aí pula.
do versículo 10 para o versículo 11, Moisés foi criado com as melhores instruções, com a melhor inteligência, com a melhor ciência, com a melhor comida, com a melhor vida, com a melhor tudo. Tudo de melhor, de mais top das galáxias Moisés teve, porque ele era filho da princesa. Versículo 11. Moisés já era um homem feito. Tá vendo que pulou toda a parte que Moisés está sendo instruído, estudado, ensinado, vivendo a vida dele lá de rico. Agora ele já era um homem feito. A Bíblia relata em algum momento, não sei se é aqui ou se é em outro capítulo, em outro livro, que ele tinha 40 anos. Moisés tinha 40 anos nesse momento aqui. Ele já era um homem feito, de 40 anos. Um dia ele saiu para visitar o seu povo e viu como os israelitas eram obrigados a fazer trabalhos pesados. Então ele sentiu saudade, curiosidade. Com 40 anos ele falou, vou lá ver meu povo, vou lá ver quem são essas pessoas. Sinal também que ele não foi criado como filho biológico da princesa. Ele foi ensinado que ele não era. Desde novinho, ele falou, você é israelita, mas a gente te cria, te cuida e tal, você foi achada. Deve ter contado a história para ele, né? E ele ficou curioso e foi lá ver. Aí que começou o problema. Ele ficou curioso, foi lá ver como é que eles eram. E percebeu que eles trabalhavam muito pesado, eles eram muito escravizados. Durante todo esse tempo que ele estava na bonança, na vida boa, os patrícios dele, a tribo dele estava sofrendo, né? Sofrendo horrores com o rei. E viu também um egípcio batendo muito no israelita. Um patrício seu, uma pessoa da sua tribo, da sua raça. Moisés olhou para os lados. Moisés bem louco. Vendo que não havia ninguém ali, ele matou o egípcio e escondeu o corpo dele na areia. Ficou com tanta raiva de que aquele cara estava maltratando uma pessoa da terra dele, da vida dele, que ele, da família, né, da vida dele lá, antiga, que ele matou. Ele matou um egípcio. E ele matou um egípcio da raça que ele é agora, né? Um burguês, um riquinho, né, do lado de cá. E ele foi e matou e enterrou o cara lá na areia. No dia seguinte, ele voltou e viu 2 israelitas brigando. Ele sentia necessidade, curiosidade, vontade. Já era o chamado dele, né? Já era um chamado dele de Deus para ele, só que ele não sabia, né? Tava igual a gente tem um chamado e a gente nem sabe o que é pra gente fazer, a gente vai fazendo. E Deus vai trabalhando na história, né? No dia seguinte, ele viu os 2 israelitas brigando, então ele perguntou ao que maltratava o outro: por que você está batendo no seu patrício? E o homem respondeu: quem pôs você como nosso chefe ou nosso juiz? Você está querendo me matar como matou o egípcio? Não estava sozinho? E agora? Um passarinho verde contou para ele, né? Às vezes a gente acha que a gente está sozinho, mas a gente não está. Tem pessoas do bem cuidando da gente e tem pessoas do mal vigiando a gente, esperando a nossa queda para nos empurrar mais ainda. Mas eu creio, sempre crerei, que os bons são a maioria. Tem mais gente orando por mim, orando para que os meus projetos deem certo do que gente me desejando mal. Eu tenho certeza disso e você também deve ter. Porque 2/3 do céu de anjos ficaram, só caiu 1/3. Então, nós somos a maioria. Os bons são a maioria. E aí, quando o homem falou, você vai me matar igual você matou o egípcio, versículo 14. Então Moisés ficou com medo e pensou, ixi, já descobriram o que eu fiz. Quando o rei do Egito soube que Moisés havia feito, quis matá-lo. O avô dele, né, quando ele ficou sabendo, quis matá-lo. Porém, ele fugiu e foi morar na terra de Midian. Imagina o que a princesa ouviu. Tá vendo? Você pegou esse israelita, agora ele foi lá e matou um dos nossos. Tá criando cobra, igual a gente vê muito por aí, né? Mal sabe ele que Deus estava escrevendo a história, né? Jetro, o sacerdote de Midian, então era um homem importante. Jetro era um homem importante, era um sacerdote dessa terra de Midian. Tinha 7 filhas. Certo dia, quando Moisés estava sentado perto do poço, elas vieram tirar a água e encheram os bebedouros para dar água de beber para as ovelhas e as cabras do seu pai. Então chegaram alguns pastores e começaram a exortar as moças, brigar, xingar, né? Sei lá o que ele estava fazendo, incomodando as meninas, né? Enchendo o saco. É isso que ele estava fazendo ali. Daí, porém, Moisés se levantou. Moisés era macho. Bonito ler isso aqui, né? Os caras estão incomodando as meninas, ele se levantou. Ele se posicionou como um homem, né?
ela se levantou e as defendeu. Ai, o coração fica quentinho quando a gente é defendido, né, gente? Mulher, então, a mulher acha romântico isso. Acha fofo um homem te defender, né? Moisés se levantou, se posicionou e as defendeu. E ainda por cima deu água aos seus animais. Então ele, além de ter brigado com os homens, ter mandado eles embora para lá, defendido as mulheres todas, 7 mulheres, com todos os seus rebanhos, ele defendeu e ele ainda deu água, ele ainda trabalhou, ele ainda serviu elas, hein? É difícil não se apaixonar. Quando elas voltaram ao lugar onde o seu pai estava, ele perguntou: por que é que vocês chegaram tão cedo hoje? Porque eram mulheres, né? Mais frágeis, né? Mais lerdas, sei lá. Ele perguntou: vocês fizeram tudo isso muito rápido? Daí elas responderam assim: um egípcio nos defendeu dos pastores e tirou água para nós e ainda deu água para os nossos animais. Ele foi mais rápido, mais ágil. E onde ele está? Perguntou Jetro, que em algumas traduções da Bíblia também fala Reuel. Você conhece esse nome? Reuel? Eu conheço uma pessoa que chama Reuel. E também conheço um Jetro, lá de Vitória. É o mesmo nome, Reuel e Jetro, é esse sacerdote lá de Midian. Por que vocês deixaram lá? Vamos chamá-lo para que ele venha jantar com a gente, como forma de gratidão, né, por tudo que ele fez. Ele trabalhou muito para sustentar todo esse rebanho e defender as moças, né? Depois Jetro convidou Moisés para ficar morando ali, e ele aceitou. Então Jetro lhe deu a sua filha Zípora em casamento. Esse nome é bonito, esse nome Zípora, ele significa pássaro. Ele traz aquela ideia de mulher livre, mulher inteligente, né? Como um pássaro, inteligente, livre, independente. E a Zípora era essa mulher, ela trazia no nome essa força de mulher livre, inteligente, né? Bonita. E o pai dele deu a Zípora em casamento para Moisés. Quando ela teve um filho, Moisés pôs nele o nome de Gerson. Gerson é o nome do meu tio, provavelmente está assistindo o podcast agora. Um beijão, tio, te amo. Meu tio, irmão mais velho do meu pai, que é pastor também, tem um nome lindo, o nome do filho de Moisés. Eu sou hóspede em terra estrangeira. Ele colocou esse nome por causa disso. Eu sou hóspede em terra estrangeira. Todos nós somos hóspedes nessa terra aqui, porque a nossa terra não é aqui. O nosso lugar é lá onde Deus está preparando para nós. Ele já preparou, está repreparando uma grande festa. Por isso falamos que nós somos peregrinos nessa terra. Rapidinho a gente morre aqui, nosso corpo morre, mas a nossa alma vai para o nosso lugar verdadeiro, que é na Nova Jerusalém. Enfim, cada um crê no que crê. Eu creio no que está escrito aqui. Alguns anos depois, o rei do Egito morreu, mas os israelitas continuaram gemendo por causa da sua escravidão. Eles gritavam tanto pedindo socorro, e os seus pedidos chegaram até Deus. Eles estavam sofrendo demais. Deus ouviu os gemidos dele e lembrou da aliança que ele havia feito com Abraão, com Isaque e com Jacó. Qual era a aliança? De que ele tiraria o povo do Egito, né, os israelitas do Egito, e levaria de volta para a terra de Canaã, que é a terra que mana leite e mel, é a terra que ele tinha escolhido para eles. É como nós estamos aqui no Egito. Por isso tem dor, morte, sofrimento, nós vivemos no Egito. Aí aqui no caso, Deus vai mandar Moisés. Deus, na nossa história, mandou Jesus. Então ele mandou Jesus para nos libertar desse Egito que a gente vive aqui, e morar em Canaã, na terra que mana leite e mel. É uma analogia entre essa história e a nossa vida real. Deus ouviu os gemidos e lembrou da aliança que ele tinha feito de que tiraria o povo daqui. Deus viu a escravidão dos israelitas e ficou preocupado com eles. Estavam sofrendo demais, o Senhor ficou preocupado. E eu já falei, mas vocês já sabem, né, que Moisés vai libertar eles, então... É assim, acabamos o capítulo 2, ficou enorme. Eu acho que é o maior podcast que eu já fiz, mas eu creio muito que valeu a pena e eu espero muito que o Senhor tenha falado no seu coração. E como eu disse, a gente deu uma mergulhada na história de Moisés e finalizamos com ele casado com um filho chamado Gerson, casado com a Zípora, uma mulher inteligente e livre. E Deus se lembrou da promessa que fez aos antepassados e vai com certeza resolver essa situação para os israelitas. Beijão para você e até amanhã no capítulo 3 de Êxodo. Tchauzinho.